Graça e paz, amados, sejam todos bem-vindos. Um segundinho. Graça e paz a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos dando início à nossa escola dominical. Pedindo só aquele segundinho, como sempre, para a gente compartilhar aqui nos grupos da igreja. São diversos grupos, né? Sejam todos bem-vindos. Já vai deixando aí também sua mensagem. Quero compartilhar aqui agora, né, nos grupos da igreja. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade, né, à nossa série de ministrações, né, a fé que nos traz a vida abundante, né? Quero convidar você que ainda não teve, né, as duas primeiras aulas, que você possa viver. Nós falamos sobre a fé em Deus, né, a fé que traz uma vida abundante, a fé que traz uma vida saudável, né, não aquela fé doentia que muitas vezes, né, nós vemos por aí. Nós falamos na fé através da oração e da intimidade com Deus. E hoje nós temos um assunto para lá de especial, né? Que é a fé na palavra de Deus. Graças a Deus. Né? Então já vai aí compartilhando também no grupo aí que você tem, meu irmão, mandando aí para as pessoas que você quer abençoar. Compartilha essa live, é importantíssimo, meus irmãos, minhas irmãs. Nós temos alcançado assim um número incrível de pessoas, né? Da qual nós nunca nem imaginamos que seria possível, graças também à sua ação. É uma forma de evangelizar dos novos tempos, meus irmãos e minhas irmãs. Coisa louca isso, né? Mas é uma nova forma de evangelização que o Senhor tem nos apresentado durante esse tempo. Basta você simplesmente compartilhar aí, que talvez algum seu amigo, né, que a gente não sabe até onde pode chegar, mas Deus sabe, Deus pode usar, né, apenas esse link que você está fazendo aí, que você está compartilhando aí para alcançar outras vidas, né? Deixa eu só acabar de compartilhar aqui, meus irmãos, já vamos dar início. Quero pedir para você abrir tua Bíblia no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 1. Glória a Deus. Livro de Josué, capítulo 1. Amém. Consegui aqui agora. Deixa eu pegar aqui. Se vocês puderem também só dizer se minha internet está boa hoje, que pelo menos no meu computador, meus irmãos, está uma lerdeza incrível. Tô até preocupado se é a internet ou se é o computador. Né? Se você puder dizer que tá tudo bem aí, que a conexão tá boa. Não tô conseguindo conectar. Né? Vou passar aqui nos grupos da igreja. Meu Jesus, travou tudo. Aí, foi. Livro de Josué. Vou tirar o som para não ficar aqui repetindo o som. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. É importante, meus irmãos, tem algumas pessoas que elas têm uma certa dificuldade, então a gente precisa compartilhar lá no grupo da igreja, tá bom? Então eu peço só um pouquinho de paciência. Meu computador ou a internet hoje está muito devagar, eu não sei o que é, mas a gente vai conseguir em nome de Jesus. Ah, consegui. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, consegui aqui. Aqui também falta só mais um grupo e já vamos dar início à nossa escola dominical, amém? Cadê da igreja? Meu Deus, sumiu o grupo da igreja, cadê? Achei. Já vou saudar todos vocês já, tá bom? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Já compartilhou essa live? Vamos dar início. Nós queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver quem está aqui, que já cumprimentou a gente. Minha irmã Fátima, minha irmã, graça e paz, seja bem-vinda em nome de Jesus. Como é bom ter você mais uma vez aqui. A Valzinha, né? Valzinha, seja bem-vinda, minha irmã, mais uma vez em nome de Jesus. O seu Hernani, seja bem-vindo. Um beijo aí para você, Dona Léo, as meninas. Se tiver mais alguém nos assistindo aí também, meu irmão, deixe sua saudação, que é a única forma que eu tenho de ver que você está online, tá bom? Então vai deixando aí sua saudação aí pra gente cumprimentar vocês também. Daí, irmãos, é importante a gente ter, essa palavra, de como nós temos feito aqui, de fé, da importância de entendermos a razão da nossa fé, por que a fé é importante, para que a gente não seja levado, como diz o apóstolo Paulo, por qualquer vento de doutrina, e principalmente a uma fé, que nos traga prejuízo. Quantas e quantas pessoas, infelizmente, acabam sofrendo, dentro dessa cultura, muitas vezes, de uma fé irracional, de uma fé completamente cega. Então é importante a igreja tocar nesses pontos, que muitas vezes é difícil para algumas pessoas, mas falarmos sobre a fé, que nos traz uma vida abundante, uma vida saudável, uma fé, maravilhosa, e isso está disponível a cada um de nós. Então por isso que é tão importante nós falarmos sobre isso, porque muitas vezes quando nós não compreendemos a totalidade da fé ou a razão da fé, ou então como Deus se agrada da nossa fé, meu irmão, nós podemos sofrer dizendo assim, poxa, por que Deus faz coisas para o seu Hernani e não faz para mim? A gente começa a levar para um lado humano, de racionalizar a fé através da visão humana. Isso gera desconforto, isso gera, dureza. Então por isso é importante a gente tratar como igreja sobre essas questões da fé, porque a fé no Deus vivo, meu irmão, a fé em Cristo Jesus, ela vem, meu irmão, para nos dar vida e vida em abundância. Para isso Cristo se manifestou e é nessa crença que nós temos e que nós prosseguimos, a cada dia, a cada momento das nossas vidas, Seja bem-vindo, Alex, graça e paz, manão. Bom dia para você, para Aninha, para Laurinha, para Adri, um beijo para cada um de vocês aí, Vai deixando aí seu comentário, vai deixando aí o seu, a sua questionamentos que você tiver também. E eu quero começar hoje de uma forma diferente, irmãos. Eu fiz ontem, uma brincadeira com o nosso discipulado ali na brincadeira não, ali com os nossos líderes da igreja, e que foi tão legal que eu queria fazer isso com vocês também, porque fala muito sobre o que nós vamos aqui conversar um pouquinho, Você tem um texto bíblico, que marcou a sua vida? Vou repetir. Você tem um texto bíblico que marcou a sua vida? Isso vale também, inclusive, aí para o pessoal da liderança que está chegando aí também, que eu estou vendo, Pode repetir aí, colocar aí para vocês. Qual é o texto bíblico, que marcou a sua vida? Sabe aquele versículo, aquela mensagem, que você tem, que você fala assim, meu Deus, isso foi um diferencial na minha vida. Coloca aí nos comentários, Eu quero aqui falar um pouquinho com vocês sobre isso. Isso tem muito a ver do que a gente vai tratar aqui hoje, tá? Então coloca aí pra mim hoje, em nome de Jesus, pra gente se alegrar uns com os outros aí. Qual é um texto bíblico, um versículo que você tem aí, que marcou a sua vida, que marca a sua vida, e toda vez que você, passa, por algum momento difícil, você pode visitar esse texto bíblico que, de novo, ele fala com você, Ó, já vi que já tem gente colocando aqui, A Valzinha colocou Josué 1, amém. É o objetivo de estudo hoje, Valzinha, Josué 1, Seja forte e corajoso, Josué, Que palavra maravilhosa essa que Josué recebeu. Tem mais alguém aí? Coloca aí pra mim aí, Silvia, tem um texto aí, um versículo que marcou aí a sua vida, que você carrega no coração especial, Seu Hernani, o Alex. O Alex compartilhou já, Alex, no grupo hoje de manhã. Coloca de novo pra gente aí, pros irmãos aqui também nos comentários também poderem observar também, qual é esse texto aí que marca e edificou. Enquanto os irmãos vão colocando aí pra gente, participa aí com a gente, interage aí com a gente, eu quero ler com vocês o texto de Josué 1, do versículo 1 até o 9, amém? Josué capítulo 1, do versículo 1 até o 9. O Alex colocou, amém. Efésios 4, 11 e 13.
E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, né, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Glória a Deus. Esse texto é muito lindo, que fala do corpo, né? O corpo de Cristo. Cada um tem a sua função no corpo de Cristo com uma única finalidade, a unidade, né? E é engraçado que, como nós temos tratado principalmente com a liderança, lá no finalzinho diz a maturidade atingindo a plenitude de Cristo, né? Nós vamos falar um pouquinho talvez ainda hoje sobre isso, né? Adri com salmos aqui, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, amém. A Silvia, Salmo 46:10. Silvia, posso abrir aqui, minha querida, para ler para a igreja? Eu não estou lembrando de cabeça. Salmos 46:10. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver qual que é. Vai colocando aí, meu irmão. Você que está chegando agora, tem um versículo, né? Nós fizemos isso ontem com a liderança da igreja. Eu quero repetir isso com você também, para que você coloque aí, né? Qual versículo que marcou aí a sua vida, que marca a sua vida, né? O da Silvia, ela colocou aqui, ó. Aquietam-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Glória a Deus, que lindo versículo esse, né? Que coisa linda do Senhor. Aleluia, glória a Deus, é um salmo realmente maravilhoso, né? Vai colocando aí, meu irmão, vai colocando aí o versículo que marcou a sua vida, que marca, né, a sua vida em nome de Jesus, aquele que sempre vem na tua cabeça, né, que trouxe uma transformação, uma mudança. Glória a Deus. Tá bom, Valzinha, desculpa. Tá bom, foi você marcando a referência, tá bom. Da Dona Leonídia. A Dona Leonídia colocou aqui, a alegria do Senhor é a nossa força, glória a Deus. Né? A paz, Dona Marlene, a paz, Dri, sejam todas bem-vindas. Amém. Vai compartilhando aí, eu quero ler com vocês Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Assim diz a palavra do Senhor. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto até o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei e nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais dele. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer tudo segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Aleluia, glória a Deus. Feche os teus olhos aí na sua casa, meu irmão, minha irmã. Vamos ter essa palavra pedindo agora a sabedoria que vem dos céus. Pai, te rendemos graças, ó Pai, por esse tempo oportuno que mais uma vez o Senhor nos concedeu, Pai. Ó Deus, como é bom, Senhor, poder abrir os nossos olhos, ó Pai, e graças às tuas misericórdias saber que o Senhor, que é o dono da vida, Pai amado, renovou em nós, ó Pai, o fôlego de vida. E nos deste, Pai amado, um dia tão maravilhoso, Senhor, como esse que está lá fora. Mas aprove agora, Senhor, como nós que te adoramos, ó Pai, que te amamos, estarmos presentes aqui agora para estudar a Tua Palavra, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos pelo Espírito Santo de Deus, venha agora, Senhor, nos trazer a compreensão, nos conduzir, Pai amado, na verdade, Pai, que habita nas Escrituras, ó Pai, para que, como disse aqui a Josué, não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhamos uma vida próspera. Oh, meu Deus, como Jesus disse, abundante, uma fé, Pai amado, que nos leve a uma vida saudável, Pai amado, a uma vida, Pai amado, de prazeres em Ti, Senhor, e somente em Ti.
Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, fala conosco agora para a honra e glória do teu santo nome. Amém, amém e amém, amém. Glória a Deus. Deixa eu ver, Sr. Hernani, Isaías 54. Né, o Isaías 54 aqui que o Sr. Hernani colocou. Opa, o pessoal gosta dos profetas aí, hein? A Valzinha também. Isaías 54. Ah, tá. Cante, ó estéreo, você que não deu a luz. Amém. É um salmo, né, do futuro glorioso de Sião. A Valzinha 41. Deixa eu ver aqui. Você, meu irmão e minha irmã, que tem aí uma palavra, né, que marcou aí a sua vida, compartilha com a gente aí também, que nós vamos falar muito sobre isso, sobre a fé na palavra. Isaías 41, 10. Vamos lá, Valzinha. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém? Como é bom nós termos essas palavras, né? Jaque também aqui, ó, participando. Jaque, graça e paz. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém. Glória a Deus, Romanos 8, 28. E é importante, meus irmãos e minhas irmãs, nós termos, né? Eu falei isso ontem para a minha liderança, quero compartilhar com vocês, porque nós vamos falar isso na lição também. De termos essas palavras onde Deus marca a nossa vida, né? Nós sabemos que a palavra por completo ela é maravilhosa. E como ele disse aqui a Josué, nós devemos compreender a totalidade da palavra também, para que a gente não seja levado para os extremos, né? Ou o extremo de apenas se fixar em um único versículo, mas também ao extremo, né, de nos transformarmos em fundamentalistas, né? E nós sabemos que em tempos de crise, igreja, tempos de crise são tempos desafiadores, né? A dor gerada pela morte de alguém, por exemplo, né, pela perda de um emprego, né, pelo rompimento de um casamento, a perda da saúde, uma doença que muitas vezes precisa ser enfrentada, né? Olha que coisa, tudo isso são exemplos de crises, né, que podem nos inquietar e até mesmo nos enfraquecer e até levar a gente à paralisação, a ficarmos paralisados, né? Agora, olhar para a palavra de Deus, buscando a direção do Senhor, traz refrigério para a alma. Você crê nisso? Quando nós paramos e olhamos para a palavra de Deus, buscando a direção do Senhor, traz refrigério para a alma, né? Nós temos lá o Salmo 19, deixa eu ler o Salmo 19, 7 e 10, olha o que ele diz para nós. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Presta atenção, meu irmão. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, né, e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Mas também, meu irmão, né, quando nós olhamos para a palavra buscando a direção do Senhor, nós sabemos que essa palavra, como nós acabamos de ler dos Salmos, traz refrigério para a nossa alma. Mas ela também tem a capacidade de renovar a nossa fé. Olha que Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz para nós. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, ao ouvirmos a palavra de Deus, gera em nós tanto um refrigério, como também, meu irmão, uma renovação da nossa fé. E sabe por que eu pedi para você colocar esse versículo que fala com você? Porque não é isso. Não é também em tempos de crise que muitas vezes nós olhamos para esses versículos que marcaram a nossa vida e nós ali, sabe, tomamos um ânimo, sabe, nos torna, né, volta a nós um ânimo para continuar os desafios que a vida propõe? Não é assim que acontece, né? Eu ontem quero colocar para vocês que para mim é Romanos 12, né, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2, que diz, né, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos segundo o vosso novo entendimento. Né? Que glória a Deus, meu irmão. Então toda vez que às vezes eu estou passando por alguma dificuldade, sabe, alguma coisa que eu não estou compreendendo, eu digo assim, pera, por que eu estou aqui? Né? Qual é a minha presença? Sabe, qual é o meu destino? Por que eu estou aqui? A palavra de Deus, ela gera isso em mim. Né? Quando eu creio nessa palavra, meu irmão, ela gera em mim refrigério e ela gera em mim, meu irmão, fé. Né? Que coisa gloriosa. Né? Agora eu quero dar um pouquinho desse contexto, desse texto que nós lemos aqui em Josué. O livro de Josué foi escrito no período do exílio, né? Olha que interessante, muito tempo depois do que a história realmente se passou, com a intenção de analisar o passado do povo de Deus, a fim de buscar a direção
para a vida presente e assim direcioná-lo quanto ao futuro. Glória a Deus. A intenção, então, de quem escreveu o livro de Josué, meu irmão, era de analisar o passado do povo de Deus a fim de buscar direção para a vida futura. Olha como é importante, como essa palavra ainda hoje, através do Espírito Santo, fala conosco de experiências, né, de homens passados, de mulheres, né, anteriores a nós, mas que nos direciona para um futuro, né? O texto pode ser dividido, esse texto que nós lemos do 1 até o 9, marca aí, você está com a sua caneta aí, está com o seu caderno aí, ele pode ser dividido em duas partes, igreja. Do primeiro versículo até o versículo 7, né, ali é um discurso de guerra. Deus está chamando o povo para guerrear. A intenção de Deus ali é fomentar no povo, dizendo assim, nós vamos para a guerra, né? E depois, do versículo 7 ao versículo 9, né? Desculpa, antes de entrar nisso, eu pulei um detalhezinho importante aqui, né? Então, dentro dessa convocação de guerra que o Senhor tem chamado o povo, né, nós podemos tirar duas liçõezinhas rapidinha. Uma, né, para a sua razão, isto é, guerra, então Deus está chamando o povo para guerrear. E dois, através dessa convocação de guerra também, as palavras de incentivo e encorajamento à luta e promessa de vitórias. Olha que coisa linda. Na segunda parte do texto, então, do 7 ao 9, o texto transforma-se num chamado à obediência da lei, a obediência daquilo que nós chamamos de Torá, do Antigo Testamento, como pressuposição para o sucesso da guerra. Você parou já para analisar isso? Então, do 1 ao 7, Deus está nos convocando a uma guerra, e do 7, né, até o 9, ele diz como é que nós devemos nos portar nesta guerra. E isso já me traz de cabeça uma música do Gabriel Guedes. Eu sou péssimo para cantar, meu irmão, mas que diz exatamente sobre isso aqui que nós estamos falando, né? Que é assim que nós vencemos, é assim que vencemos a guerra, é assim que vencemos a guerra. Você já ouviu essa música? É assim que nós vencemos a guerra. E o Senhor diz isso, o Senhor diz, olha, ser forte e corajoso, você vai, nós vamos lutar, nós vamos guerrear, eu vou dar a vitória para vocês, mas o pressuposto dessa vitória, né, é vocês permanecerem em obediência, né, à minha lei. O livro então começa apresentando um cenário de crise, em que Josué estava envolvido, né? Moisés, seu líder e amigo íntimo, tinha morrido, falecido, né? O que além de gerar tristeza naquele povo, apontava para a nomeação de um novo líder para conduzir o povo de Israel. E irmãos, nós estamos falando de um grande líder. Um líder que fez sinais e prodígios, um líder que tirou o povo da terra do Egito. Imagine a tensão no ar quando Moisés morre. Você consegue compreender? Eu estou querendo levar você, meu irmão, para as entranhas do texto, para você sentir isso na tua pele. Imagine, meu irmão, um grande líder, né? Um grande líder que fez sinais e maravilhas, que tirou o povo da terra do Egito, morreu às vésperas de entrar, né, na terra prometida. Rapaz, eu não sei o que você pensa, mas vamos pensar um pouquinho aqui? Deve ter sido tenso o negócio, né? O pessoal deve ter falado, e agora? Né? Então nós sabemos que isso gerou muita preocupação, como nós falamos, né? Que em tempos de crise gera preocupação, né? Gera muita, gera muita dor, né? Gera muita angústia, né? Então, além de gerar tristeza, apontava para a nomeação de um novo líder para conduzir o povo de Israel. Então tinha uma necessidade de se indicar quem seria o novo líder. Até a última etapa da promessa feita por Deus, né, aos pais, né, Abraão, Jacó, na conquista da terra prometida. Mesmo tendo passado o tempo de luto, para vocês terem uma ideia, se você voltar uma página na tua Bíblia aí, Deuteronômio 34, versículo 8, você vai ver que o povo ficou chorando 30 dias pela morte de Moisés. 30 dias pela morte de Moisés, né? Olha só, meu irmão, o respeito e a admiração que esse povo tinha por aquele líder, né? Então, depois desse tempo de luto, de 30 dias chorando pela morte de Moisés, onde não se fazia nada a não ser lamentar a morte desse homem, né? No versículo 9 diz que, tendo agora o coração do povo voltado para si, Josué provavelmente tinha seus medos e inseguranças, né, diante da realidade de não ter mais a direção de Moisés sobre a sua vida. Uau! Que coisa louca! Morre um grande líder, né?
E agora? Olha a tensão, olha o medo de Josué falando assim, eu não tenho mais o meu tutor. Eu não tenho mais o meu discipulador, eu não tenho mais o meu líder. E agora? Né? Josué tinha os seus medos e a sua insegurança diante dessa realidade. Sem esquecer o passado, era preciso deixar de olhar para trás e vislumbrar o futuro, o que exigia uma tomada de posição no tempo presente. Vou explicar um pouquinho mais para ficar mais fácil. O que Deus está mandando Josué fazer, meu irmão, do versículo 1 até o versículo 9, é dizer assim: para agora de olhar para trás. Vocês já choraram o suficiente pela morte do meu servo Moisés. 30 dias. Para de olhar para trás. Olha para o futuro. Porque Deus está falando aqui que Ele daria. Vocês vão ter que ir até lá. Vocês vão precisar tomar uma ação. Para o futuro ser conforme Deus estava desejando, era necessário que essa ação acontecesse no presente. Por isso, meu irmão e minha irmã, né, foi nessa direção que Deus falou a Josué quando o visitou e disse: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Perceba então, Deus está dizendo assim: morreu sim um grande servo meu, Moisés, mas para agora de olhar para trás. O tempo do choro já acabou, 30 dias chorando por ele. O que eu estou mostrando para vocês é que vocês vão entrar na terra prometida, porém, pegue o meu povo agora e atravesse o Rio Jordão. Agora, ande, pare de se lamentar e vai em direção ao destino que eu tenho para cada um de vocês. Deus falou diretamente a Josué, lá no versículo 2 e 3, que mais tarde falou ao povo, lá no versículo 12 e 15. As palavras ditas pelo Senhor são mais do que simples consolo. Trata-se de um comissionamento, aquele que fora preparado através do serviço a Moisés para ser o seu sucessor. Então ele está comissionando, assim como o próprio Jesus fez com os seus discípulos. Ele disse: olha, eu vou, mas vocês aqui que vão ficar aqui, é necessário que vocês ide e pregai o evangelho a toda criatura. Embora Deus tivesse feito uma promessa dizendo: todo lugar em que puserem a planta do pé eu darei a vocês, a realidade mostrava à igreja que essa conquista não seria tão fácil, pois a região a ser conquistada ainda estava ocupada por outros povos, existiam outros povos naquela terra. Contudo, Deus promete sucesso na campanha deles, pois estaria presente com Josué e todo o povo. Olha o que está lá no versículo 5. A vitória e o sucesso da missão, porém, presta atenção nisso, a vitória e o sucesso da missão, porém, estavam condicionados à total obediência da lei. Leia de novo comigo lá o versículo 7 e 8. Né? Tão somente seja forte e muito corajoso para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Aleluia. Deus, meu irmão, esse tempo, se você puder escrever aí, inicia, meu irmão, um processo, né, diferente de tudo aquilo em que o povo estava acostumado. Se você pegar o livro de Gênesis, o livro de Êxodo e todas as manifestações de Deus para com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, né, e tantos outros homens, a manifestação de Deus, né, a epifania, né, aquela parte onde Deus literalmente se manifesta ao homem, acontecia para com esses homens. Seja através de sonhos, seja através do ouvir a voz de Deus, seja através de um anjo, como tem lá nesses livros que eu te falei, sempre tinha uma manifestação de Deus para falar com os homens. Agora, em Josué, meu irmão, inicia-se uma transição histórica. Uma transição onde Deus fala com Josué, Deus fala com Josué, continua fazendo como no Antigo Testamento, mas dá uma ordem a ele, né, que antes nunca havia sido dada aos outros homens. Ele diz: agora você tem a minha lei, faça o que ela diz,
medite nela de dia e de noite. Você consegue compreender, meu irmão, esse momento histórico? Então, assim, mais do que simplesmente aparecer e falar ao povo, Deus estava dizendo agora: Moisés, o meu servo, ele fez um trabalho, né, de desde Gênesis, falar da criação e de todas as coisas que haviam acontecido, né? Ele tem agora as leis, né, que eu dei ao seu povo, e a partir de agora, Josué, né, você irá ser guiado por essas leis. Pastor, quer dizer que Deus nunca mais apareceu ao homem? Não. Deus continuou se manifestando através de sonhos em outras épocas, através da sua voz, através de anjos, né, através de tantas coisas como Deus e você conhece na Bíblia. Porém, essa parte é uma parte transicional que a gente chama, onde Deus começa a amadurecer o povo e dizer assim: mas a partir de agora vocês já têm a minha voz, vocês já têm aquilo que eu desejo, que são, né, as Escrituras, né, o que é a Escritura. Você consegue compreender isso nesse texto, meu irmão, do que Deus está falando para Josué? Pode caçar aí, que antes não vai ter isso, né? Antes você não tem Deus falando isso. É para Josué que ele diz assim: Josué, seja forte e corajoso, vai, deixa o passado, vai para o teu futuro, né? Mas guarde todas as minhas palavras, né? Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido para onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nela de dia e de noite. E isso, meu irmão, revigora até os nossos dias. Muitas vezes, meu irmão, nós estamos esperando algo de Deus, sabe? Um anjo vir falar conosco. Pastor, você acredita nisso? Sim, meu irmão, acredito. Você acredita que Deus trabalha através do sonho? Sim, eu acredito, meu irmão. Mas eu acredito que a grande, né, a revelação do Senhor já está feita aqui. Nós temos essa palavra, meu irmão, para meditar de dia e de noite e para sermos prósperos em tudo aquilo que vamos realizar. Como eu sempre falo para a igreja nas pregações, não coloque a palavra dinheiro no final da frase próspero, tá bom? Não estou falando de dinheiro. Estou falando de uma vida abundante, de uma vida próspera em todas as áreas. Então, ou seja, desde Josué, meu irmão, nós temos a ordenança de Deus de guardarmos as suas leis. Os salmistas, né, fizeram vários salmos dizendo da luz, como nós lemos aqui. A tua palavra, como nós ministramos no culto domingo, né? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, né? Aqui, como nós lemos no Salmo 19, igreja, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, né? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria. Por isso que, meu irmão e minha irmã, o livro de Josué nos orienta, meu irmão, e faz a gente ter uma análise da situação que hoje muitas vezes nós vivemos a nossa vida. Nós queremos viver a nossa vida através daquilo que só que o pastor fala, sabe? Do que eu vejo no YouTube o outro pastor falando, né? Ou do que um profeta vem me falar. Meu irmão, você já tem a revelação de Deus em tuas mãos. E é através dela que você tem refrigério para a tua alma. É através dela, meu irmão, que a tua fé aumenta. Lembra quando nós falamos dessa brincadeirinha que nós fizemos aqui, meu irmão? Qual é o versículo que marcou a tua vida? Quando você passa por esses momentos de crise, você não visita esses versículos e aquilo não te dá uma força sobrenatural. Por isso que hoje, meu irmão, no tempo que nós vivemos, há uma clara e evidente tentativa de descaracterizar a palavra de Deus, de destruir a palavra de Deus. Lembra o que nós estudamos no livro de Gálatas? Quero te chamar a consciência agora, para você lembrar aí. Lembra que nós falamos do livro de Gálatas? Você lembra? Lembra o problema que o apóstolo Paulo estava tendo com os judaizantes? O que eles estavam tentando fazer com os judaizantes? Vocês lembram? O que os judaizantes estavam tentando fazer com o apóstolo Paulo? Você lembra? Eles estavam tentando descaracterizar o apóstolo Paulo, porque se eles fizessem isso, né, ele descaracterizaria também a mensagem do apóstolo Paulo. Só que o que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas? A mensagem é maior do que o mensageiro. Essa mensagem, meu irmão, ela é viva, ela é eficaz, ela vem, sabe, para nos corrigir. Vou dizer outra coisa que eu falei ontem aqui para a liderança, me desculpa aos líderes da igreja, se eu estou sendo muito repetitivo. A Bíblia, igreja, ela não é democrática e a gente tem dificuldade em aceitar isso. A Bíblia não é democrática. A Bíblia não está perguntando assim, deixa eu ver quem está aí, ó, o Rogerião, né? A Bíblia não diz assim, Rogério, o que você pensa sobre isso?
A Bíblia não diz assim, deixa eu ver quem mais está aí. Adriano, o que você acha sobre esse assunto? A Bíblia não está preocupada com isso. A Bíblia é parâmetra, regra de fé para aqueles que vivem. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, meu irmão, que a mensagem que ela carrega, a mensagem de Cristo crucificado, é loucura para os gregos. Por isso, meu irmão, que para termos uma vida e uma fé saudável, nós precisamos viver o que está aqui. Olha a promessa que Deus está dando assim, Josué, você vai entrar nessa terra que eu prometi aos seus pais, desde que você vai ter vitória. Eu estou te prometendo que você vai ter vitória, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai entrar na terra, sabe que nem Moisés entrou, desde que você não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita dessa palavra. Irmãos, como pastor, eu quero fazer um apelo a você hoje. Eu creio, escuta o que eu estou dizendo, eu creio que Deus fala através de sonhos, fala através de visões. Eu creio que Deus ainda sopra no nosso ouvido, eu creio nisso. Mas saiba, meu irmão, que enquanto você só depender disso, você será um imaturo na fé. Saiba que enquanto você depender única e exclusivamente disso, meu irmão, e não se aprofundar nesta palavra, que é maravilhosa, meu irmão, que é refrigério para a nossa alma, enquanto você não crer nessa palavra, você vai continuar vivendo talvez até, meu irmão, de pensamentos que são teus e não são de Deus. Porque, sabe, olha umas experiências que a gente tem. A palavra diz que Cristo morreu, meu irmão, se fez pecado por nós, ele não era pecador. Mas aí vem um irmãozinho, meu irmão, hoje em dia dos nossos tempos, que começa a pregar dizendo que Cristo, ele foi pecador, por isso teve que pagar com a sua própria vida. E que ele recebeu isso, sabe, E aí? E aí, a partir do momento que eu tento desvalorizar a Bíblia, eu começo a ganhar, meu irmão, eu começo a valorizar aquilo que eu quero acreditar, e não o que a Bíblia diz para mim. Porque eu disse, e repito, a Bíblia não é democrática. A Bíblia é regra de fé. A Bíblia é o que ela precisa ser para que nós sejamos mudados e alterados por ela. Então esse tem sido o grande problema. Tem um grande pregador, coisa nenhuma. Tem um herege aí, meu irmão, hoje em dia, que tem ganhado milhões e milhões de fãs. Que ele tenta dizer, meu irmão, que essa palavra não é a palavra de Deus. Porque senão Deus não caberia apenas nessa palavra, nós estaríamos limitando a palavra, que a palavra, sabe, ela é confusa, porque a gente acha que Deus é Deus de guerra, mas no Novo Testamento ela fala que é Deus de paz. Esse cara não entendeu a mensagem, ele não entende separar o que é uma coisa e uma outra coisa. Ele não conhece a Deus. E a partir desse momento, então, o que acontece, meu irmão? Eu vou vivenciar por aquilo que eu acho que Deus está falando para mim. Por aquilo que eu quero achar que Deus está falando para mim. E aí, meu irmão, segura o coração do homem. Irmão, vamos deixar de ser tontinhos? Vamos deixar de ser bobinhos? É aí, meu irmão, que o nosso coração fala alto. É aí que eu vou querer, meu irmão, achar que Deus está me querendo me dizer algo, meu irmão, mas que vai contra essa palavra aqui. Tem um exemplo muito clássico também, que está na internet aí, virou até matéria de jornal, né? Que o homem... Ele adulterava, né, com as outras mulheres, né, da sua igreja. Um pastor adulterava com as mulheres da sua igreja por uma simples e falta de interpretação do texto, porque a Bíblia diz, né, meu irmão, adúlteros, né, Deus estava condenando o povo, né, como adúlteros. E ele estava entendendo que aquilo era uma ordenança, o desejo do seu coração era tão grande, meu irmão, que ele entendeu aquilo como uma ordenança, dizendo assim, olha, eu tenho que adulterar. Olha que coisa louca, que mundo é esse que nós estamos vivendo, igreja. E é nesse sentido que eu quero terminar essa pequena pastoral que eu estou fazendo, dessa introdução desse texto, meu irmão, que é o que nós estamos vendo aí nos noticiários. Gente que se declara cristão sendo presa. Assassinato. Adultério. Sabe, todo tipo de miséria, todo tipo de pecado, irmãos. E aí eu digo, aonde estão essas pessoas num relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus através dessa palavra maravilhosa? Porque se tivesse fé nessa palavra, se acreditassem no que esse Deus está prometendo a Josué, dizendo, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, e você será próspero em tudo o que você faz,
essas pessoas teriam sido transformadas por ela. Essas pessoas teriam sido transformadas por elas. Mas eu sei, meu irmão, como pastor, que muitas delas recebiam uma revelação de Deus que diz que não é bem assim a palavra de Deus. Como? A Bíblia não é democrática. Durma com isso aí, com esse barulho aí, meu irmão. Vou continuar aqui, amém? Deixa eu ver onde eu parei. Certamente Josué enfrentaria muitas provações, e mesmo tendo a companhia abençoada de Deus, era preciso ser forte e corajoso a fim de não desanimar. E para recobrar o ânimo, né, Deus lhe faz 3 promessas, igreja. Olha só, versículo 3, a vitória sobre os seus adversários. Lá no versículo 5, a contínua presença divina ao seu lado, dizendo assim, eu vou estar com você, Josué. Né? E por fim, né, a certeza da posse da terra, né, que está lá no versículo 3, desculpa, eu falei ao contrário, né, desculpa. Revigorado pela fé nessas promessas, Josué se apropria de força e coragem para seguir adiante. Né? O medo sempre fará parte da vida humana, igreja. Num momento ou outro, nós teremos que lidar com ele. Ontem eu estava falando um pouquinho sobre isso. O medo, inclusive, ele pode ser benéfico. Né? Eu não sei você, vou usar o mesmo exemplo. Né? Tem uma placa lá dizendo assim, cuidado, cão bravo. Irmão, tu vai passar com o teu braço formoso ali perto daquele portão? Eu não. Eu confesso pra você que eu vejo essas placas e eu já fico com medo. Eu vou até um pouquinho mais pra direita. Né? Porque sei lá o tamanho da boca desse cachorro, meu irmão, ele me abocanha ali mesmo. Então medo também é um sentimento humano, meu irmão, que nos traz também, sabe, uma advertência, nos traz uma preocupação. O problema é quando ele passa disso e acaba se transformando em dominação. Então, ou seja, por que você não faz as coisas? Porque eu tenho medo. Mas Deus está te mandando, não, mas eu tenho medo. Não, mas Deus está falando para você, não, mas eu tenho medo, tem gente lá na terra. Esse é o problema do medo. Quando o medo nos domina e não seja como ele foi criado para ser um sinal de advertência para nós, né? A questão do medo é o que faremos quando ele surgir. Nos entregaremos ou confiaremos no cuidado de Deus? Ao nos dedicarmos à leitura da palavra, descobrimos que Deus, Ele, já nos prometeu estar conosco para sempre. Ter força e coragem na visão bíblica é muito mais do que dizer eu creio, ou eu vou, ou então eu faço. É muito mais do que isso. É saber que Deus é quem nos leva e nos usa apesar da nossa fraqueza. E aí está a grande diferença. Meu irmão, você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida para romper. Você tem, sabe, um chamado ministerial e você não está exercendo por medo. Creia, meu irmão, é Deus não só te chama, como ele diz, eu estou convosco. Quero ler com vocês rapidamente 2 Coríntios. Se você puder, abra a tua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 4. Gente, alguém segura esse relógio aí que está passando muito rápido. Meu Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 a 10, tá? 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 4, 7 a 10. Olha o que a palavra diz. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de vós. Isso faz toda a diferença, meu irmão. Quando eu percebo, sabe, que não depende de mim, mas depende daquele que me envia. E não só me envia, como ele diz, eu estou convosco. Eu lhe darei tudo o que você precisa para realizar. Por isso, meu irmão, que às vezes eu fico espantado como tem gente que não entende isso na igreja. Como tem gente que apenas acha, meu irmão, que a sua função é ficar sentada no banco. Não. Ai, pastor, mas eu não sei. Ai, pastor, mas eu não consigo. Ah, pastor, mas eu não... Meu irmão, aquele que nos dá a ordem para ir é o mesmo que diz assim, eu estou convosco. E o apóstolo Paulo entende isso e diz, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, ou seja, quebra fácil, para que se veja a excelência, através desse barro, do poder que provém de Deus e não de nós. E aí ele termina dizendo assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo.
Aleluia, glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Amém, igreja? Nos leva essa palavra, né, que quando nós cremos nisso, quando nós temos fé na palavra de Deus, também nos leva, meu irmão, em algumas circunstâncias, eu quero dizer para você que nos leva a ter compromisso também. Versículo 7 e 8, que nós já lemos muito sobre isso, vou ler de novo como você diz isso. Então, somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, Josué. Não pare de falar dele. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite para que você tenha o cuidado, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Aleluia. Essa palavra, quando nós temos fé nessa palavra, ela nos leva a ter compromisso. Depois de assegurar-lhe, igreja, as promessas mais valiosas, Deus mostra a Josué que para ser próspero e bem-sucedido em sua missão, uma coisa ainda era necessária. Ele ter compromisso com aquela palavra. Ele ter compromisso com aquela lei. Ter compromisso, em nosso caso aqui, com as escrituras. Esse compromisso significava, se você quiser riscar na tua Bíblia, risca aí. Ter o cuidado de fazer, né? Tá lá no versículo 7, segundo toda a lei. Não se desviar dela. Não cessar de falar dela. Risca aí. De meditar nela. E ele termina dizendo de ter o cuidado para fazer tudo o que nela está escrito. Cabra teimoso. Cabra teimosa. Por que ainda, meu irmão, duvidas dessa palavra? Por que você ainda, meu irmão, vira e diz assim, pastor, né, eu tenho tanta dificuldade, eu não vejo Deus operar na minha vida, né? Eu tenho, sabe, pastor, né, eu não vejo as coisas acontecendo. Meu irmão, está aqui o que o Senhor está falando. Creia, viva essa palavra em tudo que ela diz. Não em pequenos, como que eu posso dizer? Não em algumas partes, mas na sua totalidade. Sem compromisso com a palavra, sem um compromisso com a palavra de Deus, igreja, Josué seria tentado a seguir suas próprias escolhas e vontades, que é o que eu acabei de falar lá em cima, né? Um pouco antes aí. Josué seria tentado a seguir as suas próprias escolhas e vontades, e ainda, deixando de olhar para a lei de Deus, deixaria de olhar para o próprio Deus, e acabaria atribuindo a glória de todas as conquistas, sabe a quem? A ele mesmo. O mesmo zelo e compromisso para com a palavra de Deus que é exigido de toda pessoa cristã, olha isso, nem na época que nós vivemos, meu irmão, que é aquilo que nós chamamos da aliança da graça, Cristo não nos deixa, meu irmão, vivermos apenas pela graça. Ele vai dizer lá em João, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E tantos outros também que nós podemos citar aqui. O mesmo zelo e compromisso para com a palavra de Deus, igreja, é exigido de toda pessoa cristã. Sem a palavra de Deus no coração, pecamos contra o Senhor. Dá uma olhada depois lá, não vou ler não, mas dá uma olhada lá no Salmo 119, 11. Meditar na palavra nos aproxima de Deus e gera bênção. Não coloque a palavra dinheiro no final da frase, amém, igreja? Meditar na palavra nos aproxima de Deus, gera bênção. Traz a revelação da vontade... isso aí eu coloquei, Salmo 19, 10, tá? Se você quiser consultar lá, Salmo 19, 10 vai dizer isso. Traz a revelação da vontade divina. Pastor, como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Olha para as escrituras. Pastor, mas eu sempre sou guiado, sabe? Porque Deus me disse, Deus fala comigo. O quanto disso, meu irmão, não é da tua vontade mesmo falando? E aí, meu irmão, parece que é um crime quando a gente fala assim, pastor, eu não ouvi a voz de Deus, mas irmão, você o conhece, você sabe qual é a vontade dele porque está revelado aqui. Então, sabe, eu tenho o costume de dizer assim, meu irmão, você vai fazer alguma coisa? Ore. Ore. Lembra da aula passada? Ore crendo no Deus, sabe, que tem prazer em ouvir a nossa oração, que busca relacionamento.
E aí, meu irmão, quando você faz isso, vai fazer o que você tem que fazer. Entrega na mão do Senhor na sua oração. Senhor, eu tenho isso para fazer. Fala comigo, Pai. Sabe, direciona. Sabe, Senhor, me diz o que eu tenho que fazer. E vai fazer. Olha o que ele disse para Josué. Não fica parado não, Josué. Vai, atravessa o rio. E aí, meu irmão, quando você entende isso, ainda que você não escute a voz de Deus claramente, mas essa palavra habitando no seu coração, você vai ter o discernimento do que fazer e o do que não fazer. E ali você estará, meu irmão, permitindo que esse Espírito que habita em você, meu irmão, te molde, sabe, e use você para glorificar a Deus. Pastor, eu estou desempregado, pastor. Né? Estou desempregado. E apareceu uma oportunidade, pastor. Sabe, de eu trabalhar, vou citar aqui aleatoriamente, né? Trabalhar na Câmara dos Deputados, pastor. E lá na Câmara dos Deputados, pastor, o rapaz lá disse, sabe, que eu tenho que receber uns depósitos meio estranhos aí, pastor. Mas eu estou trabalhando, isso que importa, pastor. Uau! Será que a gente precisa da voz de Deus clara, sabe? Uma manifestação de um anjo dizer assim, não entra nessa, cara. Sai disso aí, que isso aí tá errado. Será, meu irmão? Essa palavra já disse para nós. Né? A palavra lá em Êxodo diz, não aceitará suborno. Porque o suborno cega os olhos dos sábios e corrompe o coração dos... Me fugiu agora dos... Corrompe o coração do povo. Alguma coisa assim. Me fugiu, perdão. Então sabe, irmãos, essa concepção que a Bíblia, a palavra, nos chama a ter, a vivenciar. Né? Então ela traz a revelação da vontade divina e ela fortalece a fé, porque nos faz conhecer quem Deus é. Deixa eu fazer essa pergunta. Você conhece Deus? Você conhece Deus, igreja? Essa é uma pergunta que muitos hoje, igreja, a gente não sabe responder. Não é como eu tenho dito aqui muito, até repetitivamente falando isso, né? A gente tem o Deus da Xuxa. O que é o Deus da Xuxa, pastor? Aí o cara lá de cima vai... Que cara lá de cima? Ele é Pai. Ele é Senhor. Ele é santo. Ele é justo. Ele é reto. Se você pudesse, sabe, qualificar esse Deus aí numa lista, num papel agora, você conseguiria dizer todos os atributos desse Deus, meu irmão? E esse tem sido, meu irmão, muitas vezes o problema. Por não conhecer as Escrituras, não conhecemos ao nosso Deus. Então, olha só o que esse texto, esse estudo que nós estamos fazendo aqui, igreja, é importante. Deus é um Deus que diz, né, que nós vamos passar por provas. Ele disse assim, olha, vocês vão entrar nessa terra onde os cananeus estão lá. Não vai ser fácil, não estou prometendo que vai ser fácil. Vai ter guerra, Josué. Vai ter problema, Josué? Vai ter problema, Josué. Mas primeira coisa, para de olhar para trás. Para de olhar para os problemas que estão lá atrás. Toma uma posição hoje para que você viva o futuro que eu tenho para você. E o que vai, meu irmão, verdadeiramente dizer se você vai ter êxito naquilo que você faz ou não, a palavra está dizendo aqui. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda dessas leis. Né, para que seja bem sucedido por onde quer que você ande. Não cesse de falar desse livro da lei. Medite nele de dia e de noite. Amém? Irmãos, a presença do Espírito Santo não anula conhecermos aqui as Escrituras. Né? Antes de concluir, eu quero ver os comentários de vocês aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Glória a Deus, quanto comentário, vamos lá. A Jaque aqui, ó. Colocou mais um texto, né, Jaque? Que Deus fala, Deus marcou sua vida com ele, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você vê, irmãos? Você entende isso? Olha quantos textos nós falamos aqui dos bons e dos desejos bons que Deus tem para os filhos deles. Não coloque dinheiro no final da frase. Mas você percebe? E aí, por não conhecer Deus, a gente acha que Deus é aquele barbudão que fica, sabe, com um martelo pronto para nos condenar.
A gente vê, sabe, essas injustiças acontecendo no mundo e por não conhecer Deus, a gente acha que isso, sabe, tipo, Deus não tá nem aí pra nós. Sabe, por isso da importância, meu irmão, de termos fé, para termos uma vida abundante, uma vida próspera, meu irmão, nós precisamos ter fé nessa palavra, crer em tudo que ela diz para nós. Ela não é democrática. Irmã Lúcia, bom dia. É assim que luto minhas guerras. Exatamente, Valzinha, é esse hino mesmo. Né, a Adri colocou assim também, né? Ó, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Amém. Eu diria até que somos guardados pela tua palavra, né? O Rogerião colocou aqui, ó, Hebreus 13, 8, 9, ó. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimento que nada aproveita aos que eles se entregam. Amém. A Valzinha, para termos uma vida de fé saudável, precisamos ter a palavra de Deus encucada em nossas mentes e corações. A Bíblia é a nossa regra de fé. Perfeito, Valzinha. Obrigado. Né? Que legal. E olha que interessante, né? Eu tenho falado isso também. Muitas vezes nós recebemos essa palavra que você está sendo ministrado agora, recebemos aqui. Pastor, eu entendi. Pastor, eu entendi. Só que o problema, meu irmão, está que muitas vezes até tem pessoas que guardam ela aqui, mas não deixam descer para cá, ó. Você tá vendo aí, ó? Pro coração. Porque assim, numa forma simbólica, meu irmão, é o coração que vai nos impulsionar a realizar. Se eu creio nessa palavra, se eu entendo essa palavra e eu creio nela, sabe, no fato de amar essa palavra, John Wesley, fundador do Metodismo, igreja, ele tem uma declaração de amor à palavra de Deus. Né? Depois eu posso até procurar aqui, ó. Tá aqui, ó, que legal. No prefácio que escreveu para a coletânea de seus sermões, Wesley fez a seguinte afirmação: uma coisa desejo conhecer, o caminho do céu, como ancorar a salvo na praia feliz. O próprio Deus condescendeu em apontar o caminho. Justamente para isso ele desceu do céu, escrevendo o roteiro num livro. E aí ele diz assim, ó, dai-me este livro. A qualquer preço, dai-me o livro de Deus. Isso, meu irmão, está no contexto de John Wesley dizer o quanto ele amava essa Bíblia. O quanto ele amava essa palavra. Nenhum grande homem de Deus, nenhuma grande mulher de Deus viveu de uma forma inconsequente. Todos os homens que foram usados poderosamente nessa terra, meu irmão, guardavam essa palavra no seu coração, no seu entendimento, mas também no seu coração. Vamos ver quem mais aqui. A Silvia, glória a Deus. A Lúcia, verdade. Rogério, misericórdia. O Joel, amém. Irmão Joel, graça e paz, seja bem-vindo. A Silvia, Deus é lindo e galardoador dos que o buscam. Perfeito, Silvia. Né? Adri, 2 Coríntios, o texto que eu coloquei aqui. Né? A Valzinha também, quem mais? Deixar de olhar para as leis de Deus, deixarmos de olhar para Ele. Perfeito, Valzinho, grande frase, exatamente. Né? Deixar de olhar para a lei de Deus é deixar de olhar para Ele. Verônica, meu irmão, beijão para você, graça e paz. Né? O Ninho aqui se manifestando, a Silvia, Deus é tudo para mim, sem Ele não sei viver. Amém, minha irmã. Por isso somos chamados, né, a conhecer esse Deus, o Deus da palavra. Né? Deus abençoe, pastor Verônica, um beijão. Com Deus tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Ó. Aí, ó, mais um texto que a gente guarda no coração. Deus e hoje, amanhã e sempre. Amém. A Lúcia, obrigado por essa palavra. Imagina, minha irmã, glória a Deus. É dele essa palavra, não é minha não. A Bíblia tem resposta e exemplos para todas as adversidades da vida. Perfeito. Né? E é interessante isso, de como termos essa vida, uma fé saudável. Né? Uma fé, sabe, que diz assim, caramba, pastor, as coisas não acontecem na minha vida. Acontece na vida da Jaque, não acontece na minha, pastor. Irmãos, olha para ela. Faça que nem John Wesley, essa oração de John Wesley. Ó, dai-me deste livro, a qualquer preço, dai-me o livro de Deus. Eu quero viver esse livro. Amém? Alex, palavra poderosa. Pastor, resposta tremenda, esse temor encucar. E quando desce ao coração é poderoso. Quando examinamos a palavra, glória a Deus, aleluia, Ele é fiel e nunca falha. Amém, meu irmão, glória a Deus. É dele essa palavra, irmão, não é minha não. Essa ordenança está aqui para mim e para você. Então, quando nós vivemos isso, cara, é isso que acontece. Né? A gente fica exultando de alegria, meu irmão. Você está se sentindo melhor hoje em receber essa palavra? Você está se sentindo melhor, mais feliz em receber essa palavra? Olha o que ela faz com a gente, igreja. Que coisa linda. E eu quero concluir agora, né? 11h30, para a gente terminar. Assim como Josué, Deus nos comissiona, igreja.
e desafia a viver debaixo da sua palavra. Isso implica não só o conhecimento, mas também a reflexão e a prática. Eu gosto de usar isso porque não só o conhecimento, a reflexão e a prática, ela nasce aqui. Eu conheço, então eu devo amar e colocar em prática. E aí, meu irmão, mais um apelo pastoral. Para de só ouvir. Para, meu irmão, de só ouvir. Põe em prática isso. Guarda isso. Você pode hoje sonhar com o pastor. Você pode sonhar com o pastor hoje, mas guarda isso no teu coração. A Bíblia não é democrática. Ela não está perguntando a sua opinião. Muito pelo contrário, meu irmão, ela diz que se obedecermos essa palavra, seremos abençoados, seremos prósperos em tudo que fizermos. Então você já tem, meu irmão, um conceito aqui já, né? Pastor, por que eu não? Porque você provavelmente não está lendo, não está meditando e não está colocando em prática essa palavra. Eu duvido. Eu faço aqui um apelo, eu duvido. Você dizer para mim assim, e sabe, ter jeito de me provar isso, que você está meditando, de que você está vivendo, conhecendo, sabe, colocando em prática essa palavra e não ter uma vida abençoada. E de não ter uma vida próspera. Uma vida alegre diante de Deus. Pastor, isso quer dizer que eu não vou ter mais problema? Não é isso que eu estou falando. Não é. Não estou falando disso. Amém? Não estou falando que a gente não vai ter problema. Lembra quando eu comecei esse texto lá em cima? Lembra quando eu falei da situação de Josué? Você acha que foi fácil para Josué, igreja, perder Moisés? Não é isso que eu estou falando. Mas nós vamos passar por essas provas, meu irmão. Sabe, com a confiança e a esperança desse Deus maravilhoso que nós temos, porque nós o conhecemos. Seja um ouvinte, mas seja também praticante dessa palavra. O salmista afirma que a palavra de Deus traz sabedoria, Salmo 119, 98. E o apóstolo Paulo afirma que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Romanos 10, 17. A Bíblia está à nossa disposição e o Espírito Santo nos ajuda na sua compreensão. Por isso podemos ter a segurança de que se nela meditarmos e a seguirmos, cumpriremos com êxito a nossa jornada, o nosso destino que nos foi proposto por Deus. Amém, igreja? Amém? Quero deixar um desafio para você aqui agora, pode ser? Bem simples. Você crê nessa palavra que você mesmo colocou aí agora? Né? Se você crê essa palavra mexeu com você, eu quero desafiar você a enviar esses versículos aí para alguém hoje. Né? Para alguém. Mesmo sem entender, não precisa dar explicação não, irmãos. Não dá explicação para ninguém. Mas esse versículo aí, sabe? Deus fala com você, você medita nele, você tem vivenciado ele. Eu quero deixar como desafio para você, envie agora esse versículo para alguém. Amém? Porque essa palavra ela é viva, ela é poderosa e é eficaz. Amém? Guarde, sinta, ame e viva essa palavra e você terá uma vida abundante. Em nome de Jesus Cristo. Quero orar por você. Aonde você estiver aí agora, feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Nós te glorificamos, ó Pai. Porque é bem verdade, Senhor, que muitas vezes estamos na mesma condição de Josué, Senhor. Muitas vezes, Senhor, como nós falamos aqui, Senhor, passamos por problemas de saúde, passamos por problema de desemprego, passamos, sabe, por problemas de separação, por morte, Senhor. Isso às vezes nos traz um desespero tão grande, Senhor. E olhando, Senhor, como nós fizemos aqui aos olhos de Josué, Senhor, que também não foi fácil ouvir isso de Ti, meu Pai. Eu creio que não foi, Senhor. Porque eles tinham perdido, Senhor, Pai amado, o grande líder, ó Pai amado, que se transformou em Moisés, ó Pai. Mas ele creu na Tua palavra. Ele acreditou, Senhor, com toda a sua fé, Pai amado, na palavra que o Senhor deu a ele, Pai amado, para que ele fosse forte e corajoso. Isso o Senhor não quis dizer que não teria problemas. O Senhor não quis dizer, meu Pai, que naquela terra que ele deveria entrar, ó Pai amado, seria tudo flores. Não. Teve que ser conquistada na força, Pai. Assim muitas vezes somos nós, ó Pai. O Senhor nos destinou, ó Pai amado, a realizar nessa terra alguma obra, Pai. O Senhor, Pai amado, nos capacitou com o Teu dom, nos capacitou, Pai amado, com ministérios. Mas muitas vezes, Senhor, olhamos ao redor, ó Pai amado, como nós temos vivenciado esses dias. É tanto escândalo, Senhor. É tanta gente, Senhor, baixa, Pai amado, que estavam nos altares. É tanta gente que falava, Pai amado, em nome de Deus, Senhor, mas não tem capacidade, Senhor,
de viver essa palavra, Pai amado, apenas de aparência, que nós até nos sentimos acuados, ó Pai, com medo. Mas, Pai, é justamente nos tempos de crise que quando nós cremos na Tua palavra, na Tua ordenança, que os filhos de Deus se manifestam. E a Tua palavra em Romanos diz, ó Pai amado, que essa terra, Pai amado, aguarda, Pai, geme, Senhor, pela manifestação, Senhor, dos filhos de Deus, ó Pai. Dos verdadeiros filhos de Deus, Pai, que eu creio, Senhor, que são esses meus irmãos e minhas irmãs que estão me ouvindo agora. Que tem, Pai amado, domingo após domingo, sendo edificados pela Tua palavra, sendo confrontados pela Tua palavra, Senhor. E que tem, Pai amado, buscado viver a Tua palavra. Por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra de hoje, Senhor, venha, Deus, em nome de Jesus Cristo, nos impulsionar, a nos levantarmos, Senhor, a irmos, ó Pai amado, e descobrirmos, Senhor, qual é, Pai, o propósito dessa terra que estamos aqui. Como eu disse ontem, Senhor, existem duas descobertas na vida, Pai amado, do homem e da mulher. É quando, Pai amado, ele se descobre que nasceu, Pai amado. E quando ele descobre, Pai amado, por quê, qual é o motivo do qual ele nasceu, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que esse momento chegue agora na vida do meu irmão e da minha irmã. Para que assim, Pai amado, como foi falado a Josué, Pai amado, que a gente possa, Pai amado, evidenciar e testemunhar, ó Pai amado, os Teus grandes feitos em nós e através de nós. Que possamos, Pai, viver esta palavra, Senhor, para irradiar luz, ó Pai, no meio da escuridão, Pai amado, desses tempos, ó Pai. Para vivermos, ó Pai amado, verdadeiramente sem hipocrisia, Pai amado. Sem hipocrisia, Pai. Tudo que o Senhor tem para nós. E para que todos saibam que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Para que todos saibam, Pai amado, que o Senhor é o Deus, ó Pai amado, que está conosco neste caminho. Que está conosco, Pai amado, nesses processos das nossas vidas, ó Pai amado. Oh, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Ainda assim, Senhor, na nossa fragilidade, de como somos pequenos, ó Pai, de como somos muitas vezes até maus, Senhor, nós pedimos, ó Pai. Se talvez o meu irmão, minha irmã, Pai amado, até a minha vida mesmo, temos dificuldade, Senhor, Pai amado, em meditar nesta palavra, em de vivê-la, Pai amado, de dia e de noite, como ela nos inspira, como o Senhor nos ordenou, Pai amado. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude, Espírito Santo de Deus. Nós queremos, ó Pai, fazer a oração que Wesley fez, ó Pai. Ó Senhor, dai-me este livro. A qualquer preço, dai-me o livro de Deus. E que ele habite, Senhor, não mais em tábuas, ó Pai amado, mas que a Tua palavra, Senhor, agora seja escrita em nossos corações. Habite ricamente, Senhor, em vossos corações, como diz, ó Pai, o apóstolo Paulo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu sei os planos que Tu tens para cada um de nós. E às vezes, Senhor, temos vivido, Senhor, a miséria, Pai amado, humana. De novo, Senhor, não falo de dinheiro, Pai, mas falo de sentimentos, espiritualmente falando, Pai, até fisicamente falando, Senhor. Porque, Pai amado, cremos apenas de falar, Pai, mas não cremos, ó Pai, de sentir, Pai, de conhecer, de viver, ó Pai amado, de pôr em prática a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E eu oro, Senhor, que se porventura algum irmão ou minha irmã, Pai, eu sinto de orar isso, Pai, tem tido problemas, ó Pai, até espirituais, ó Pai. O inimigo tem roubado essa palavra, Senhor, que tem sido jogado em terra fértil, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós repreendemos agora, Senhor, a ação do maligno, Pai, que diariamente tem tentado roubar, ó Pai, oh Deus, essa palavra que tem sido ministrada, Senhor, no coração desse homem e dessa mulher, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, em nome dele, para a glória deles, nós repreendemos, Senhor, toda e qualquer ação do inimigo, Senhor, para tentar roubar essa palavra dos nossos corações, Pai. Hoje é dia de mudança, hoje é dia de atitude, hoje é dia de ação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe e que essa palavra habite no seu coração ricamente, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Não esquece, meu irmão, como tarefa, manda esse versículo aí para alguém, meu irmão, em nome de Jesus. Não tenha vergonha, não. Mande para alguém aí esse versículo, que eu sei que o Espírito Santo pode fazer maravilhas com essa palavra para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe. Quem mais está aqui com a gente?
Valzinha, Deus abençoe. Jaque, Deus abençoe. Silvia, um ótimo domingo para você e sua família, minha amada irmã. Deus abençoe. Rogerão, um beijão para você e família. Verônica, um beijão para você, minha linda. Pra filha. Seu Hernani, para todos vocês aí. Aninha, para você, pro Will, pro Noah. Amém. Noah, estamos te esperando, lindão. Né? Alex, Jussara. Deixa eu ver quem mais. Valzinha, seu Hernani, Dona Léo. Guide, você tá aí, Guide? Beijão, irmãozão. Culto abençoado hoje de manhã, hein? Deixa eu ver aqui quem mais. Lúcia, minha irmã, Deus abençoe, meu irmão. Que você tenha um domingo abençoado na presença desse Deus e diante dessa palavra maravilhosa. Amém? Conhecereis a verdade. Desculpa, parece até chato isso porque o nosso presidente fica falando, né? Mas é a verdade, é a palavra que diz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe. 16 horas temos a escola dominical dos nossos jovens, nossos adolescentes. E às 18 horas o nosso culto de louvor e adoração. Espero cada um de vocês. Prepara a família aí, prepara o coração e vamos adorar esse Deus maravilhoso. Amém, igreja? Beijão para cada um de vocês. Glória a Deus. Deus abençoe. Essa ministração vai estar no YouTube daqui a pouquinho, viu, igreja? Se você quer ver, estudar de novo, perdeu alguma coisa, pode ir no Face aqui da igreja ou também pode ir no YouTube. Daqui a pouquinho ela tá lá no YouTube, tá bom? Deus abençoe. Beijão. Acabou.